Fala pessoal, Pai do Senhor Jesus, Pastor Ricardo de volta, hoje chegando ao capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E aí, conta pra mim como é que tem sido para você essa leitura bíblica, como tem sido para você conhecer a história dos Atos dos Apóstolos, também conhecido como os Atos do Espírito Santo. Espero que a palavra de Deus esteja edificando e te abençoando. Chegamos ao capítulo 13 de hoje e o texto está dizendo o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga lhes mandou dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da desobediência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que de fato Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu lhe dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele, noutra passagem, diz:
Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios da graça e da alegria do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus, aqui, esse é o capítulo 13. Você percebeu aqui aquela transição que eu falei que ia acontecer? Antes era Barnabé e Paulo, aqui você percebe já a história sendo mudada, virou-se Paulo e Barnabé, pela forma como o Espírito Santo queria usar este homem, pela forma como o Espírito Santo queria orientar a igreja através desse homem. As palavras de Paulo chegam até os nossos dias e aqui você entende e percebe uma coisa: nenhum de nós precisa se colocar em posições, porque quando o Espírito Santo chama, como aqui diz o texto, que o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, quando o Espírito Santo chama, ele te coloca no lugar que você tem que estar, no lugar que você precisa estar. Ele põe as posições. Só ele pode abater e levantar pessoas, porque nós estamos nas mãos do Espírito Santo. Como eu disse outro dia, numa mensagem aqui, no tabuleiro da igreja, quem está mexendo as peças é o próprio Espírito do Senhor. O texto mostra a evolução, a igreja chegando a outros lugares. Você percebeu que Paulo e Silas chegam aqui e começam a anunciar o evangelho nas cidades, pregando e falando sobre aquele que veio confirmar a mensagem dos profetas, e esse alguém é Jesus Cristo, e sobre ele agora está a salvação de Deus. O versículo 52, que é o último do capítulo 13, diz o seguinte: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles continuavam sempre nutrindo a comunhão com o Espírito, debaixo do poder e do mover do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Ficamos por aqui hoje. Deixe o seu comentário, ele é muito importante. Deixe o seu like também, compartilha com outras pessoas. E se é a sua primeira vez aqui e não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, vai ser bênção para a sua vida. Forte abraço, amanhã a gente se vê se Deus quiser. Tamo junto, até mais.